Bom dia a todos, André, meu bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes no Santos Convention Center e também que nos acompanham pela TV B News, que está transmitindo ao vivo desde ontem toda a programação desta edição 2025 do Santos Export e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Orla Play, o canal do YouTube do Jornal da Orla, o novo veículo da Rede B News do Grupo Brasil Export. Acho que as palavras do presidente do Conselho do Santos Export, Ricardo Molitsas, servem como introdução perfeita para este painel. No dia de ontem, muito foi falado sobre o crescimento do Porto de Santos e principalmente sobre as ações necessárias para viabilizar esse crescimento. Mais uma vez, estamos aqui debatendo o bom problema. Todos os portos do Brasil querem enfrentar esse tipo de desafio. É a garantia de que, ou a perspectiva altamente positiva de que a movimentação de cargas continuará crescendo. O Porto de Santos continuará tendo o seu protagonismo na economia brasileira, na economia sul-americana, e para isso precisa ter condições de continuar atendendo às demandas dos seus usuários, dos seus clientes, das empresas, dos importadores e exportadores que utilizam as suas instalações. Para isso, sim, são necessários melhores acessos rodoviários e também ferroviários, melhores acessos aquaviários, temos aí os projetos de aprofundamento do canal de navegação, temos que levar em conta também a própria geografia do canal e a limitação natural que ela impõe ao tráfego de navios, temos a própria transposição da Serra do Mar, um desafio natural para o acesso terrestre ao Porto de Santos. E nesse debate todo, acabo me recordando um ponto que sempre foi muito discutido na autoridade portuária, logo durante a diretoria que pegou o Porto de Santos na primeira gestão do presidente Lula, o então diretor de operações, Arnaldo Barreto, realizava uma reunião de representantes de transportadoras, terminais, semanalmente, chamado Comitê de Logística. E muito se falava ali sobre as dificuldades de acesso ao Porto de Santos, isso em 2003, 2004. Muito se falava sobre isso, e que se não se percebia esses gargalos à época, porque todo o tráfego de caminhões ficava represado na Grande São Paulo, pois ainda não havia o rodoanel. Pois bem, o rodoanel está aí, totalmente implantado, o gargalo já na Grande São Paulo já não existe, mas foi transferido totalmente aqui para a nossa região. Se deslocou. E a movimentação de cargas do porto, é óbvio que nesses 20 anos somente fez crescer. Temos aí o crescimento natural da economia e ainda os impactos positivos da BR do Mar, que tende a aumentar a movimentação de contêineres ainda mais do Complexo Santista. Mais uma vez estamos falando dos bons problemas e temos que ter soluções excelentes para resolver esses bons problemas. Para começarmos esse debate, eu passo a palavra para o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, que poderá falar, em primeiro lugar, as expectativas de crescimento do principal porto do país e também as medidas hoje consideradas mais do que necessárias, urgentes, para que esse crescimento seja viabilizado. Presidente, a palavra é sua. Muito bom dia a todos, a todas. Novamente uma honra estar aqui com vocês. Ontem nós estivemos aqui na gloriosa abertura promovida pelo nosso Fabrício Julião, uma grande liderança. E em todos esses eventos, o Fabrício exerce um papel muito importante, muitas vezes representando a voz do próprio mercado, do próprio setor privado, nos provocando, cobrando o setor público, e uma cobrança absolutamente sadia. E eu brinquei, inclusive, com o Julião. Quando tivermos a terceira pista, todas as obras realizadas, ele será o primeiro crítico a dizer que, olha, essa terceira pista não ficou muito boa, é preciso uma quarta, né? E essa é a relevância desses encontros, justamente para que o público e o privado possam, juntos, aprimorar a boa infraestrutura brasileira. Daí a importância desses eventos, em especial com a participação de todas as autoridades aqui presentes, que eu já cumprimento. Nosso secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, querido amigo,
nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, Thaís Margarido, muito prazer em conhecê-la. Nosso CEO da Move Infra, Ronei Glasman. Tércio Carvalho, nosso sempre presidente da Autoridade Portuária. E aqui, Tércio, aproveitar a sua presença para dizer que o Porto de Santos é uma construção de muitos anos. 133 anos de CNPJ, nós completamos agora em fevereiro, mas 400 anos de operação. E essa construção exigiu o empenho de milhares de homens e mulheres que passaram por este cargo, por essa posição. Somos absolutamente transitórios. Então, esse equipamento que foi muito bem construído, que bate todos os dias esses recordes, é fruto dessa construção. Nós não descobrimos o Porto de Santos. Nós chegamos há 2 anos e assumimos, com muito orgulho, um equipamento que bate todos os recordes. Mas esses recordes, Leopoldo, a quem eu cumprimento, eles, na verdade, são mais impulsionados pelo próprio mercado do que pela competência do setor público. Eu reconheço isso. E digo com frequência, quando o setor público ele não atrapalha, ele já ajuda. Mas a nossa missão é diferente. É tentar impormos uma gestão pública 4.0, diferenciada, que, além de não atrapalhar, ele tem também o dever de olhar para os próximos, não 10, 15, 20 anos, mas os próximos 30 anos. Acho que a principal contribuição que a gestão pública deve entregar e efetivar é planejar. Então, que porto nós queremos para os próximos 15, 20 anos? Esse é o tema do nosso debate. Nós queremos um porto moderno, com boa tecnologia, com eficiência, com bons acessos e que atenda ao gráfico crescente para a movimentação de todas as cargas. Eu tenho dito isso com frequência. O Porto de Santos é um hub multipropósito, onde as cargas lutam diariamente entre si. E é bom que isso aconteça. O papel da autoridade portuária é planejar uma boa infraestrutura, olhando para o futuro, mas calibrando esses interesses que são saudáveis e do próprio mercado. Esse é o nosso desafio. E o que fizemos ao chegarmos há 2 anos atrás? Primeiro, nós fomos entender, principalmente com os funcionários da casa, com os operadores portuários, sindicatos, toda a família portuária, quais são as principais expectativas, principalmente para a infraestrutura brasileira. Nós distribuímos um plano de metas, basicamente direcionado por 3 princípios. Primeiro, infraestrutura. Então, pauta principal, Porto de Santos, infraestrutura. Segundo, gestão, engajamento dos profissionais, requalificação e, principalmente, fortalecermos o time. E terceiro, uma grande reclamação de quem não opera e de quem não está integrado com as logísticas ou a operação portuária. Os moradores, os 2 milhões de habitantes que são afetados diariamente, positivamente e negativamente com as operações portuárias. O que nós ouvimos? O porto está de costas para a cidade. E nós ouvimos dos 5 municípios que estão conectados agora efetivamente com o Porto de Santos. E é bom destacarmos, Thaís, que o porto tem relação com todo o litoral, em especial com 5 cidades. Então a nossa responsabilidade não se limita a Santos, Guarujá, mas também a Cubatão, a São Vicente, agora com a mudança da poligonal, e a Bertioga. Nós temos a usina hidrelétrica, que gera energia para o Porto de Santos, que será, inclusive, publicado agora um edital nos próximos dias, para uma PPP,
O mercado é quem fará a gestão da geração de energia hidrelétrica, podendo gerar no futuro próximo o hidrogênio verde. Mas na área de infra, que é mais importante, sugestão do próprio mercado. Quais são as obras essenciais? Para que nós não tenhamos mais esses gargalos que já são conhecidos por todos nós. Os nossos problemas, todos conhecem. Mas nós temos também diversas qualidades. Nós avançamos muito. E ontem eu disse isso aqui. Há um tempo atrás, nós estávamos analisando projetos de quase 100 anos. Nós analisávamos propostas. Hoje nós estamos debruçados sobre a linha do tempo para executarmos efetivamente essas obras de infraestrutura. Destaco: acessos, 2 viadutos, aqui à margem esquerda, fruto de uma boa parceria Porto de Santos, FIPS, Governo do Estado, Grupo Eco Rodovias, e esses viadutos já estão projetados. Prazo de entrega, 4 anos. Além disso, algumas obras mais simples, que a própria autoridade portuária também já licitou, para resolvermos ou atenuarmos o grande problema do gargalo do Alemoa. Margem direita, margem esquerda, Guarujá. O Porto de Santos nunca olhou, e eu não canso de dizer, de forma adequada para a infraestrutura portuária da margem esquerda. Efetivamente, o porto está chegando, como já deveria ter feito há muitos anos, agora, com a retomada da segunda fase da perimetral da margem esquerda. Hoje nós contamos com uma pista de 700 metros que recebe cerca de 5.000 caminhões todos os dias. E uma pista e uma infraestrutura que foi organizada pelo próprio mercado, e não pelo porto, pelos operadores que atuam à margem esquerda. Chegou a hora do porto chegar com força total. Uma obra de quase 800 milhões de reais, nós já contratamos o projeto, publicação do edital, agora no segundo semestre, com linha do tempo, prazo e data certa para entrega. O túnel Santos-Guarujá. Presidente, quais são esses prazos? Eu tenho isso na linha do tempo, eu disponibilizo para vocês, mas em especial a segunda fase da perimetral, publicação do edital agora já no começo do segundo semestre, e entrega dessa obra no prazo máximo de 2 anos. Em 4 anos nós teremos um novo porto. Julião até me desafiou ontem e falou: olha, está gravado, eu vou te cobrar daqui a 4 anos, se essas obras não acontecerem. Ele vai cobrar de qualquer forma. Se as obras estiverem lá, ele será o primeiro a pedir que essas obras sejam também aprimoradas. Isso é positivo. Então nós temos esse prazo, esse cronograma para a segunda fase da perimetral. O túnel Santos-Guarujá, ele conecta a margem dos portos, ele conecta a operação portuária. Além do impacto na vida de 2 milhões de habitantes, 80 mil pessoas que cruzam esse canal todos os dias, do impacto na economia, sobre o tema ambiental, social, ele também é uma obra de natureza portuária, porque vai auxiliar em muito. E mais, Thaís, vai levar o progresso que o porto traz com a boa operação para a margem esquerda, onde hoje nós temos uma área pobre de uma cidade rica, que é Guarujá. Num futuro próximo, essa área será a mais próspera de toda a região da Baixada Santista. Já existe uma especulação imobiliária muito forte, em razão do anúncio do túnel. Túnel, cronograma, e o nosso professor sempre cobra datas, e está certo. Junho, julho, escolha das propostas, o edital está na rua. 2 de agosto, realização do leilão. Novembro, instalação do canteiro de obra, no Guarujá, gerando milhares de empregos e conectando efetivamente as margens do Porto de Santos. Só sobre o túnel eu precisaria de umas 4 horas para falarmos sobre as vantagens dessa obra. Simbólica para a economia brasileira, representa a retomada do investimento público e um incentivo efetivo
ao setor privado. Mas não só. Como todos que me antecederam disseram ontem, e já termino, para ouvir também os colegas, é preciso que o porto tenha um planejamento de forma harmônica com os acessos. Nós teremos o leilão do TECOM 10, maior terminal de containers, mas também que atenderá diversas outras cargas, foco em containers, mas multipropósito, como acontece em qualquer outro mega terminal do mundo. Cargas gerais e ro-ro, também com soluções para os berços públicos. Esse é o papel da autoridade portuária, calibrar os interesses de todo o setor. Nós estamos exatamente debruçados sobre esses desafios. Então, na área de infra, acessos, aprofundamento do canal, túnel, perimetrais, sobre o aprofundamento eu também disse ontem. 3 fases, derrocagem das pedras, publicamos o edital ontem, está aqui o nosso diretor de engenharia, razões. Na sequência, um contrato de empreitada para aprofundarmos de 15 para 16, e um estudo também bem adiantado, teremos reuniões, inclusive, na sexta-feira com o pessoal do BNDES, sobre a concessão do canal para até 30 anos. A empresa vencedora deverá aprofundar de 16 para 17 e cuidar da manutenção por até 30 anos. Tudo caminha com linha do tempo. E eu disponibilizarei aqui ao final cada uma dessas linhas do tempo para que os senhores possam acompanhar. Na área de gestão, realizamos um concurso público, novos 250 profissionais, 100 já foram integrados à casa e estão em treinamento. Diversas visitas internacionais, hoje eu falava inclusive pela manhã, nós faremos a seleção de 3 ou 4 profissionais da engenharia para que conheçam esses túneis da China, da Dinamarca e da Alemanha, principalmente o método construtivo de engenharia, já que o nosso corpo de engenharia é que, ao final, será o cobrado quando essa obra efetivamente for entregue. E, finalmente, integração porto-cidades. Não se faz mais gestão pública sem a efetiva integração da infraestrutura com as cidades, das comunidades locais. Daí a importância do Parque Valongo, que já recebeu mais de 300 mil pessoas, estamos agora na segunda fase. Teremos o Parque do Forte, no Guarujá, no modelo do Parque Valongo, para prestigiarmos a integração do túnel, segunda fase da perimetral, do aeroporto, e essa região, que será muito próspera no futuro próximo, será utilizada para a expansão da área portuária. E aí, como última e talvez principal notícia, o Porto de Santos conta hoje com 7,8 milhões de metros quadrados. Nós apresentamos uma proposta, talvez a mais ousada, de ampliação e expansão para as movimentações portuárias ao Ministério de Portos. Nós passaremos a 20 milhões de metros quadrados. Só em São Vicente, nós incluímos 7 milhões de metros quadrados. Vila dos Criadores e diversas outras áreas com bom potencial para atendermos o gráfico crescente de movimentação de todas as cargas, pensando nos próximos 20 anos. Me estendi um pouco o tempo aqui, Leopoldo, mas agradeço a oportunidade e gostaria de ouvir aqui também os colegas. Muito obrigado, gente. Obrigado, presidente, pela fala e também pelos dados aí precisos. Bom, nós temos aqui o CEO do Movinfra. Movinfra é um movimento aí que reúne algumas das principais operadoras logísticas e de transporte do país. Uma visão estratégica, temos aí CCR, Eco Rodovias, Hidrovias do Brasil, Rumo e a Santos Brasil. Uma visão, acho que, peculiar e muito valiosa sobre as demandas do Porto de Santos, do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de logística. Ronei, as ações destacadas pelo presidente da autoridade portuária atendem à demanda do Movinfra ou ainda falta mais alguma coisa? Você inclui mais alguma obra, mais alguma melhoria nesse processo? Obrigado, Leopoldo. Bom dia a todos. Queria primeiro cumprimentar meus colegas aqui de painel, uma honra muito grande estar aqui.
representando o Move Infra, e agradecer a Brasil Export, né? Fabrício Julião aí, um grande parceiro, e é uma honra para a gente poder estar participando. Bom, eu acho que o Pomini colocou aí uma série de pontos super relevantes, e eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. O grande desafio é um bom problema que a gente veio falando, né? Talvez esse ano, não sei se a gente 2020, agora 2025 ou 26, mas a gente vai romper aí, Santos vai romper aí as 200 milhões de toneladas ano, né? Provavelmente até esse ano a gente vamos ver os números, como é que se comporta com o super safra e etc. Mas pode ser que a gente rompa aí essa marca de 200 milhões e é uma marca realmente impressionante. Eu acho que tem muita coisa que acontecendo ao mesmo tempo. O Porto de Santos ele é um hub de produtos, uma diversificação muito grande de produtos, muito baseado no agro, mas não só o agro, né? Por aqui passa tudo, passa container, passa agro, uma série de produtos que passam por aqui. E lá no Move, a gente chama de Move, o Move Infra, a gente olha muito para o ambiente macro, né? É um think tank que a gente gosta de ver o ambiente macro. Se a gente pensar que a produção do agronegócio no Brasil hoje ela está no centro-oeste, né, na região central do Brasil, e o Porto de Santos ele tem uma geografia muito peculiar, né? A gente está aqui encostado na Serra do Mar, a gente tem uma gigante metropolitana que é São Paulo logo acima, e esse fluxo que vem do agronegócio ele tem que romper essa impedância, né? Ou seja, ele tem que passar por São Paulo e aí descer uma serra, a Serra do Mar, linda, maravilhosa, e chega aqui embaixo e aí começa essa distribuição. Veja que desafio isso, né? Você tirar uma soja lá do Mato Grosso do Sul, lá do Goiás, passar por São Paulo, e aí a gente tem que lembrar do que está acontecendo lá em cima, como é que essa carga chega até aqui. Eu queria lembrar o Rodoanel Norte, eu acho importante a gente saber que isso em breve é menos um gargalo, a gente vai ticar mais isso, que é um projeto gigantesco, então acho super importante. Obviamente o Rodoanel hoje já funciona, ele já faz o contorno por um lado, mas agora vai poder fazer pelos dois lados, né? E aí conecta com Dutra, conecta com Carvalho Pinto. E aí eu chego aqui na Imigrantes. A gente não pode esquecer que a gente tem aqui um projeto que foi anunciado agora, em janeiro, pelo governo estadual, terceira pista da Imigrantes. Um projeto simplesmente espetacular. Eu acho que aqui a gente vai ter dois grandes ícones na próxima década. Aí. Um é o túnel, que o Pomini muito bem colocou, que vai ser uma referência para a engenharia do mundo inteiro, um túnel submerso. E o outro é talvez o maior túnel do Brasil, que vai estar nessa terceira pista da Imigrantes aí, né? Uma sequência, são 21 quilômetros, 21,5 quilômetros de descida da serra, de descida e subida, né? E a gente tem 17 quilômetros de túneis, né? Túneis. E o restante com viadutos. Então, realmente é uma obra muito expressiva. Nessa sequência de túneis, a gente deve ter talvez um túnel de 6.000 metros, que talvez seja o maior do Brasil. Acho que hoje o maior do Brasil é na Tamoio, se eu não me engano, né? Descendo ali de São José dos Campos para o litoral norte, que acho que 5.000 e pouco, e aqui a gente vai ter um túnel maior. Então, perceba, a gente vem Rodoanel Norte, a gente vem terceira pista aqui da descida. No setor ferroviário, eu queria lembrar dos investimentos da Rumo na Malha Paulista, é importante a gente lembrar, a Malha Paulista ela cresce de 50 e poucas milhões de toneladas, ela vai a 75 milhões de toneladas, então a gente tem um reforço muito grande, com segregação de vias, né, com passagens desconflitando com as questões urbanas, então acho que tem um ponto importante também aí nas ferrovias. E a gente não pode esquecer, e eu venho do setor da aviação civil. No setor de aviação civil, obviamente, a carga é muito importante, mas a gente pensa muito também na questão do passageiro, e a gente não pode esquecer do passageiro, porque toda essa movimentação que acontece com a carga aqui embaixo, ela demanda gente, ela demanda pessoas, demanda executivos, e aí eu queria trazer um pouquinho da questão do passageiro. Ontem eu vim de Congonhas, vim de Brasília para Congonhas, e de Congonhas para cá eu gastei exatas 2 horas, né? Porta a porta. Né? De Congonhas, peguei um carro, coloquei no Waze, até a porta do meu hotel foram 2 horas. Olha, é inadmissível o maior porto da América Latina, numa região com cerca de 2 milhões de habitantes, um PIB altíssimo,
não haver uma infraestrutura aeroportuária. E é isso que está acontecendo, secretária, com o Guarujá. A gente tem o secretário nacional de aviação teve aqui ontem, o Tomé, comentando sobre isso. Um investimento que está acontecendo no Guarujá e que isso vai facilitar muito a chegada de pessoas de todas as naturezas, né, executivos, trabalhadores, troca de tripulação. É importante a gente lembrar que a tripulação dos navios, boa parte dela é trocada pelo modal aéreo, ou seja, né, os funcionários eles vêm pelos aeroportos para poder fazer troca de tripulação. E eu queria lembrar também da questão do trem intercidades, né, falando lá do aeroporto as longas distâncias, mas essa conexão com São Paulo pelo trem intercidades. A gente tem que lembrar que já tem um ramal acontecendo para Campinas, tem a discussão do trem intercidades que vai para Sorocaba e o outro ramal que vai para São José dos Campos, para o Vale do Paraíba, e também tem uma discussão do ramal que vem aqui para a Baixada Santista. Um desafio de engenharia também gigante, né? A gente deve estar discutindo aí coisas como trem subindo serra, com seus níveis de inclinação, sistema de cremalheiras, etc. Mas é uma obra realmente muito imponente e que ela está no pipeline de projetos aí, nesse caso do governo estadual. Mesmo porque, Rony, estamos falando aí, na verdade, de uma nova malha ferroviária, de uma nova linha ferroviária. Exatamente. Porque a malha atual já está ocupada pelo transporte de cargas, sem janela para uma ampliação ou para utilização por passageiros. Nós estamos falando de uma malha greenfield, completamente greenfield, que vem de São Paulo, que é uma altíssima densidade de tráfego, e desce uma serra, usando aí todas as técnicas mais modernas que se tem na parte de mobilidade urbana, interurbana no mundo. Então, esse é um tema também relevante. A gente tem que ter em mente aí terceira pista da Imigrantes, a gente tem que ter em mente os investimentos da Malha Paulista e os investimentos do trem intercidade e além do aeroporto do Guarujá, que em breve, eu trabalho, viu, secretário, eu trabalho nesse projeto do Guarujá, sem brincadeira, deve ter uns 15 anos. Uns 15 anos. Eu já fui, eu acho que eu sou uma das poucas, eu já pousei na base aérea do Guarujá algumas vezes, desenvolvendo esse projeto, eu sou um entusiasta realmente, porque é inadmissível uma área como essa daqui não ter um aeroporto, a gente não poder pousar aqui, ainda mais conectando com cruzeiros e por aí vai. Mas eu queria trazer mais um ponto, Leopoldo, que eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito especial, e que eu acho que se fala muito pouco disso aqui na Baixada Santista, que é a questão da exploração de óleo e gás, a questão da exploração do petróleo aqui na Bacia de Santos. A gente tem acompanhado bastante esse movimento, principalmente falando de campos de Arã e de Bacalhau, né? Recentemente, agora, eu acho que há menos de um mês, chegou o primeiro navio plataforma FPSO no campo de Bacalhau. E começa, o campo de Bacalhau está a 180 quilômetros aqui do litoral de São Paulo, né? E toda essa exploração offshore, o campo de Bacalhau é explorado pela Equinor, e já está com um navio, plataforma, já ancorado lá, para começar a explorar. Recentemente, por coincidência, eu acho que essa semana ou semana passada eu li alguma coisa sobre o campo de Arã, a Petrobras anunciando que foi identificado hidrocarboneto, petróleo e gás naquela região. Pessoal, isso é um desafio muito grande, isso é um desafio adicional muito grande que a gente não pode perder isso de vista. O campo de Arã tem uma possibilidade de exploração de 29 bilhões de barris de petróleo. O apoio offshore ele demanda muito da infraestrutura portuária. A gente vê isso acontecer no Rio de Janeiro. Eu acompanhava muito a operação lá do Porto do Açu, no litoral norte do Rio, que vive basicamente do offshore, e demanda-se muito dos terminais de carga geral no Porto de Santos. É claro que a gente tem que pensar também no Porto de São Sebastião, obviamente, boa parte disso, uma parte disso pode ser destinada ao litoral norte, mas ainda tem muito que se desenvolver no litoral norte. Então, eu trago aí um pequeno caviar aí para a nossa discussão, que é a exploração de óleo e gás, que vai trazer ainda um desafio adicional, especialmente para a carga geral. Acho que a STS-10 ajuda, conversa com isso, porque é um terminal de contêineres, mas também é um terminal multipropósitos, mas eu acho que a gente tem que colocar aí, porque Bacalhau é para agora, né, já está acontecendo, e eu falo que Bacalhau é para hoje e o Arã é para amanhã, mas é um amanhã muito próximo. Então, fica aí como provocação para os nossos painelistas, mais esse ponto aí que é a exploração de óleo e gás, quem sabe São Paulo pode voltar a assumir um protagonismo grande aí, que hoje está muito no Rio de Janeiro, e pode vir aqui um pouco para a Baixada Santista também. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rony. Rony, só para concluir o teu raciocínio, em relação às atividades de petróleo e gás, o Porto de Santos e o sistema portuário
paulista foram considerados por várias vezes, inclusive pela própria Petrobras, para o apoio offshore para o pré-sal da Bacia de Santos. Entretanto, por uma própria decisão da Petrobras, todas essas ações foram direcionadas depois ao Rio de Janeiro. Por que você considera que, dessa vez, as chances do litoral paulista são maiores? Eu acho que tem uma questão de localização geográfica mesmo. Eu acho que, como está desenhado o Aram e como está desenhado o Bacalhau, a tendência é que todo o apoio offshore, seja ele aéreo e seja ele marítimo, né, porque a gente tem um apoio aéreo muito forte, uma atividade com helicópteros muito forte, eu acho que a tendência é que isso venha para cá realmente pela proximidade. Bacalhau está a cerca de 180 quilômetros da costa aqui do litoral, Aram está um pouco mais, 200 e poucos quilômetros, e o que a gente percebe é que essa exploração pelo Rio de Janeiro, como são postos que estão mais ao sul aqui, há uma tendência mesmo de economicidade, tá? de exploração por aqui. E aí, de fato, eu acho que é pragmatismo, né? Você levar toda essa operação para o Rio de Janeiro, havendo infraestrutura aqui em São Paulo, acho que a tendência da indústria é acabar concentrando por aqui. E aí, falando de São Paulo, basicamente, Santos tem um protagonismo gigantesco, obviamente não retirando, desmerecendo o protagonismo de São Sebastião, mas eu acho que aqui, de fato, é onde as coisas, né, têm um imã. A gente tem que lembrar que a Petrobras tem uma unidade enorme de operações, baseada aqui, baseada lá no, se eu não me engano, no Valongo, né? Então, já existe uma tendência. Agora, é claro que isso, como o Leopoldo muito bem colocou, tem questões políticas, tem negociações, mas eu acho que, economicamente, racionalmente falando, Santos atua como um imã para essa operação vir para cá. Perfeito, Ronei, muito obrigado. Bom, temos aí mais uma perspectiva positiva em relação a esses próximos 15 anos. Talvez não chegamos aos 15 anos, realmente nos próximos anos aí, para o Complexo Portuário Santista e o próprio litoral paulista. O ex-presidente da Autoridade Portuária de Santos, consultor portuário, sócio da 4Infra, tem sempre uma visão muito peculiar sobre o potencial e os desafios do Porto de Santos. Tércio, para você, nesses 15 anos, quais são os grandes obstáculos a serem transpostos para garantir o desenvolvimento do Porto de Santos? E acrescento mais um detalhe, Ronei citou aí a atividade de petróleo e gás. E a atividade industrial também está no futuro do Porto de Santos? Até agora não falamos de ZPE, até agora não falamos de unidades de beneficiamento de cargas, aproveitando toda essa movimentação. Essa também tem que ser uma preocupação nessa próxima década e meia? Obrigado, Leopoldo. Quero agradecer o Fabrício o convite para o painel. Eu perguntei assim, qual vai ser meu papel nesse painel, né? Eu quero fazer as minhas observações, mais do que falar de obra, falar da importância dessas obras, né? Então, eu queria trazer o tema da competitividade, né? Santos perdeu muito a competitividade, né? O custo para você embarcar um container de café, um container de algodão, está muito caro. Muito dinheiro colocado na mesa com pré-stack, com detention. Eu estou dando um pequeno exemplo aqui e vou trazer outro exemplo, né? Nós temos dois grandes clusters novos de celulose sendo formados no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul criou aí, mergulhou e aprofundou sua atividade econômica na celulose, né? Hoje é um dos principais polos produtores de celulose do país. Inocência, Arauco, aí recém chegando. Bracel com seus planos na região de Bataguaçu, que é no sul do Mato Grosso do Sul. E, obviamente, essa carga vai escoar pela malha paulista, e não preciso dizer mais nada, né? Vai cair aqui em Santos. Não temos infraestrutura para essa carga que está chegando agora em 2, 3 anos. Minto, 28. Né? Não tem infraestrutura. Né? Não adianta a gente fazer stick puxa de Sabuó, stick puxa de Valongo, stick puxa de Prainha, não vai atender essa carga. Então, acho que o primeiro ponto é olhar para a carga que está chegando, e não estou falando de super safra, né? Quando você tem super safra, ela vai sair por algum lugar, né? Nós estamos com uma crise hídrica no Tapajós, já há 2 anos consecutivos, né? Minguando a operação em Santarém, em Barcarena, pela via hidroviária. O Pedral do Lourenço não sai do papel, né? Então, a gente tem e aí eu queria chamar a palavra competitividade, porque é importante que Santos se mantenha, né, se recupere a sua competitividade, olhando para os demais portos e os demais portos olhando para Santos, né? Então, aí quando eu falo Santos é um imã,
de atração de investimento de negócios, sim, né? Mas eu entendo que você tem, e aí o papel do Estado, né, de promover a competição entre os portos, né? E aí uma pequena crítica ao governo federal, quando se fala em competição entre os portos, o pessoal começa a ficar incomodado na mesa, achando que não tem que competir, né? Tem que competir. E a autoridade portuária, com a autoridade portuária, tem que competir também, né? Então, eu brincava quando estava à frente da cadeira de presidente, com o Luiz Fernando de Paranaguá, que a gente ficava disputando fertilizante na porrada, né? E o que era na porrada? É menos demurragem, né? Então, tem esse ponto importante que, por mais que a gente faça a obra, né, existe uma dimensão a ser medida, que é a competitividade, que é a eficiência. Então, tem obra que vai melhorar a eficiência, então, dragagem vai melhorar a eficiência, investimento nas perimetrais vai melhorar a eficiência, precisa endereçar com velocidade os acessos. Tá? Muito se fala dos acessos, mas, por exemplo, a terceira descida, cadê a licitação da sondagem, do licenciamento ambiental, né? Cadê a CETESB trabalhando uma equipe já para fazer um licenciamento fast tracking? E dá para fazer, porque a gente tem um exemplo da Tamoios no litoral norte, que era o grande gargalo para o desenvolvimento de São Sebastião. Hoje é uma pista de primeiro mundo, não sei se alguém já usou a pista. Foi um desfibrilador no peito de São Sebastião, coloca São Sebastião no mapa, né? E aí eu tenho que puxar o lado para São Sebastião, que eu acho que o offshore é lá, né? É lá por N motivos, é mais próximo dos campos de exploração. Você tem uma base aérea no litoral norte do que aqui em Santos, para fazer essa troca de RH, né, de tripulação das plataformas, né? E aí, se a gente quiser fazer uma produção de petróleo de baixo carbono, já começa pelo serviço offshore, né, pela supply base e pelo atendimento aéreo também. E é São Paulo, de fato, concordo, gênero mil grau, e Santos já está se movimentando desde o ano passado para isso, a própria Invest São Paulo está se movimentando para isso, então acho que é a vez de São Paulo, a despeito da margem equatorial, né, que eu defendo também, você tem aqui uma vida ainda longa no pré-sal para o offshore paulista. Então, voltando para a questão da competição, as obras interessam, mas a celeridade, a prontidão, ela é mais importante, né? Então, cadê as sondagens e eu falo isso faz mais de 3 anos que a gente fala sobre isso, sobre a terceira descida, né? E ficar discutindo se vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tem que tirar isso do papel. E tirar do papel é fazer isso. Licenciamento ambiental é algo duradouro. A gente discute infraestrutura como se o meio ambiente fosse inimigo da infraestrutura, né? Infraestrutura planejada é infraestrutura com licenciamento ambiental planejado, né? É trazer o órgão ambiental para próximo da necessidade da infraestrutura, né? De uma hora para outra, o órgão ambiental começou a criticar, a vedar o overflow na dragagem, né? E aí eu preciso parabenizar a equipe de engenharia da autoridade portuária na ação junto ao Porto de Hamburgo, de trazer conhecimento e trabalhar a navegação na lama fluida. Isso vai ser um salto de qualidade na operação de Santos e para outros portos brasileiros, né? E aí são ações que não são obras, mas trazem competitividade para o porto. Porto de Santos mais competitivo força outros portos a serem mais competitivos, né? E aí, se o algodão vai sair por Santos, vai sair por São Sebastião, ou deveria sair por Salvador, pelo menos os 25% do algodão baiano, que sai por Santos, né? Essa carga não era para vir para cá, era para sair pelo Tecon Salvador. E não sai pelo Tecon Salvador porque lá não tem uma Vigiagro 7x24, você tem um desbalanço de fornecimento de contêineres vazios em Salvador, você não tem Redex suficiente para fazer estufagem de algodão em Salvador, e 25% do algodão brasileiro na exportação sai por Santos e não deveria sair por aqui, né? Então, aí a gente tem que também tomar um certo cuidado, que boa parte da carga que vem para Santos vem por falta de opção logística em outros portos, né? E aí começa a tomar a capacidade de Santos de cargas que seriam mais otimizadas ou mais competitivas operando em Santos. Mais importante do que as obras destacadas, e aí precisa colocar
prazo e cronograma, né? E a gente sabe que construir demora. Eu convivi com a construção da Tamoios, foi uma obra super longa, né? A própria Imigrantes, também, eu lembro quando era criança que foi licitada a obra da Imigrantes, demorou para entregar a obra. O Rodoanel é um exemplo, né? Não sai ao norte, finalmente agora vai sair. A gente sabe que a infraestrutura tem uma velocidade de desenvolvimento que é muito mais lenta, né? Tem um consultor de mercado, colega meu, que ele fala que a demanda sobe de elevador e a infraestrutura vem engatinhando de escada, né? Se a gente sabe que demora para construir uma estrada 6, 7 anos, como foi o caso da Tamoios, não dá para perder 2, 3 anos discutindo quem vai fazer a estrada, né? O túnel foi esse exemplo, né? Nós ficamos 2 anos discutindo quem ia fazer o túnel, né? E finalmente houve aí um consenso e vai sair do papel, e agora vai, né? Estava conversando com o Orlando Razões antes do evento, que participou da briga lá da contraponte durante todo o governo Dória, né? E aí minha crítica fulcral, né, a essa posição do governo anterior, vou até poupar aqui qualquer outro adjetivo, de insistir numa ponte sem juízo, né? Está aí Baltimore para exemplificar erros de pessoas que acham que sabem tomar decisões de grande porte como essa, né? Então, parabenizar aí a saída do papel, né, do túnel, e chamar atenção para a celeridade da engenharia. Eu sei, né, que a equipe de engenharia trabalha dia e noite para entregar o máximo que pode entregar, mas tem que tomar mais sangue dela. Tércio. E só para concluir, a minha expectativa aqui é que a nova poligonal tem que sair logo. Se vai ter área que vai continuar na mão do privado para continuar seus investimentos em TUP, que isso seja decidido com rapidez. Se essa área vai para dentro da poligonal, que seja decidido com rapidez. E uma vez dentro da poligonal, do mesmo jeito que eu estabeleci aqui parâmetros de sondagem, projeto básico de engenharia, e é fazer a infraestrutura. Se alguém falar assim, mas tem que definir qual é a carga que vai movimentar em cima da área, e isso é um conceito que, inclusive, o MPOR poderia liderar, né? Eu vou fazer a infraestrutura, eu vou fazer berço e retroárea, para aguentar 15 toneladas de força por metro quadrado, ou 20, dependendo da carga. Vou fazer isso. E vou colocar aqui para ir a mercado capturar essa carga. Esse investimento é importante. Então, foi incluída várias áreas dentro de Santos Continental, dentro da poligonal. Precisa fazer engenharia, licenciamento ambiental e estar isso na mão, porque empresas como eu citei, Arauco e Bracel, desenvolvendo as suas indústrias de celulose no Mato Grosso do Sul, não tem onde instalar hoje as suas operações, né? Faz parte da autoridade portuária, o papel de desenvolver essas áreas e antecipar a engenharia, né? A engenharia não é rápida como uma cirurgia, né? Demora. Se demora, a decisão tem que ser tomada rápida. Não pode deixar para o ano que vem algo que possa ser feito nesse ano, né? Então, assim, fico aqui aberto para a gente discutir mais sobre esse tema. Tércio, até aproveitando a tua fala, essa diferença de velocidade entre a economia e a infraestrutura, e também lembrando que a gente vem debatendo a construção do túnel Santos-Guarujá há mais de 9 décadas, vai bem mais do que as demais obras de infraestrutura. Já não está na hora de começarmos a debater quarta pista e um novo acesso ferroviário, uma nova transposição ferroviária entre Planalto e Planície? Quando a gente fala de nova descida, ela tem que vir conjugada o rodo e o ferro junto, óbvio, né? Mas essa solução só prevê o rodoviário, a atual, a terceira pista. Mas, veja, e é tímido, né? Porque já que vai tomar uma decisão agora de investir num projeto executivo, já investe na ferrovia. Quem acompanha a obra rodoviária, a obra da Tamoios foi uma obra cirúrgica, né? Você colocou de helicóptero equipamento no meio da floresta da Mata Atlântica e foi feito as primeiras perfurações de túneis. Foi uma obra fantástica. Um projeto totalmente greenfield,
sem até mesmo acesso. E a ao engenharia serviço. brasileira dá conta disso. Tá? Então, assim, mas o processo de licenciamento ambiental vai ser crítico. Não vai, já foi feito. A própria equipe que fez o licenciamento da Tamoios pode fazer o licenciamento dessa nova descida. Então, veja, são indicações de reduzir esse prazo de implantação do empreendimento. Né? Agora, normalmente, os governos têm outras prioridades. Né? Só que essa é uma prioridade que é uma prioridade para o complexo santista. Né? E, assim, volto a frisar a palavra competitividade. Santos está perdendo competitividade. Mas, desculpa, você falou os governos têm outras prioridades. Mas essas não podem ser obras que podem ser realizadas pela iniciativa privada? Sim, mas vai a nem questão ocupar o orçamento mas público. o HH de quem está fazendo a modelagem no governo do Estado está priorizando a modelagem da descida ou está priorizando outra modelagem? Né? A agenda está prioritária como? Né? E eu digo assim, quando a gente tem que estabelecer iniciativas que são disruptivas, e essa nova descida é uma disrupção na infraestrutura, é difícil a gente, para quem trabalha no mundo das startups, da inovação, você falar disrupção na infraestrutura parece que é difícil, né? Porque eu mencionei, a infraestrutura demora para chegar, né? Normalmente eventos disruptivos são solavancos, né? Mas dá para se aplicar o conceito da disrupção na infraestrutura dessa forma, né? Mas eu volto a frisar, e aí olhar para a carga como um todo é também olhar para os demais portos. Né? São Sebastião vai a leilão como vai o Tecon 10. Né? Eu fui um dos defensores da unificação do turnkey no leilão de São Sebastião. Né? E o modelo insistiu em fracionar, trituraram, dilaceraram, desidrataram o São Sebastião no modelo inicial de arrendamento. Espero que consolidem e façam o movimento turnkey. Né? E mais do que isso, deixa a porta aberta. Exija a infraestrutura da ampliação do Porto São Sebastião, exige a ampliação dos berços, a ampliação da área que está licenciada, né? E deixa quem quiser operar o que quiser. Deixa o mercado dizer qual é a melhor carga para São Sebastião. Né? E estabelece a infraestrutura mínima. Mas e a outorga? Quem analisar a melhor tipologia de carga que vai colocar São Sebastião de forma mais competitiva, vai colocar mais dinheiro no leilão na Bolsa. Né? Então, são esses eventos que são a mesma crítica que eu faço para o Tecon 10. Né? Assim, ontem teve audiência pública, né? Tiveram várias críticas, no meu ponto de vista, críticas que fazem sentido, porém argumentos equivocados. Né? E aí eu chamo a atenção para o nosso mercado, assim, a gente precisa elevar a régua técnica do nosso mercado, precisamos levar a régua crítica de quando a gente discute os temas do setor portuário. Né? A gente não pode mais conversar sobre porto como se estivesse comadre conversando. Né? E ser cirúrgico, e assim, o debate técnico, não tem problema. Então, assim, no Tecon 10 tem que resolver a questão do acesso, de fato, ela tem que vir conjugada. Né? Aí eu vou soltar o verbo aqui. Prefiro 1,5 bi investido em acesso do que 1,5 bi no Concast. O Floriano vai me matar se eu for falando desse negócio aqui. O Floriano, o Marcos Ferraz, enfim. Temos que equacionar o Concast de alguma forma, mas não entendo que seja no Tecon esse equacionamento. Né? Se o principal claim é a questão do acesso, que seja endereçado pelo próprio terminal. Né? E tem algumas críticas pontuais sobre a questão de capacidade, que eu acho que inflaram demais o terminal, e deixa cada proponente fazer o seu arranjo de implantação no terminal. Né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Fasear a implantação da infraestrutura do terminal, para mim, é um equívoco da engenharia. Né? Quem toca a obra sabe que é melhor fazer uma reforma de uma vez só no apartamento do que você fazer a reforma da casa, vai para o quarto, vai para outro quarto. Não funciona. Faz o terminal de uma vez só, espreme o período de obra e começa a funcionar de uma vez por todas. Porque hoje o Ecoporto não opera container. Se opera container, ele opera uma margem muito mais carga de projeto do que linha regular de container. Né? Opera o Grimaldi, que opera a Rorô, e vem alguns containers juntos. Né? Então, não dá para dizer que é um terminal de container. Né? Então, não vai parar a operação de container. E outra, já está ferrado o negócio. Entendeu? Tem muito galgudão que saiu. Tem café operando no Açu em breakbook. Né? Para quem entende de café,
enxerga o absurdo que é operar café no Açu no breakbook. E aí o Açu comemora, nossa, estamos superando o café agora. Não, você está operando café porque não está conseguindo sair por Santos. Né? Porque na hora que tiver o quarto terminal, ou as ampliações na Santos Brasil, ampliações na Deep World, enfim, o revamp da BTP, a carga vai voltar para Santos. Né? Agora, tem que ter o olhar competitivo. Eu friso muito, competição. Né? E a competição é saudável. Né? Uma coisa é competição saudável, outra coisa é competição na sacanagem. Né? Não estou fazendo essa abordagem. Né? Paranaguá tem que competir com o Santos. Né? E assim, o Itaqui está pagando 20% menos na soja, no prêmio da soja, do que Paranaguá, porque está com 40 navios hoje na barra de grão. Né? A gente fez um estudo para a Bahia, 30% da carga capturável por Aratu está operando no Itaqui. Então, quando a gente fala de escoamento do agro, a gente precisa melhorar os investimentos, destravar os investimentos em todo o Brasil, né? Não só em Santos. Então, o Santos, daqui a 15 anos, e para concluir, é olhar para o lado, olhar para São Sebastião, né, e ser competitivo. Como é que eu posso atender melhor o meu cliente? Né? Estender o tapete vermelho. Isso não acontece hoje aqui. Eu converso com muito dono de carga que está desesperado com a nova desritmia do mercado container. Né? Mas essa nova desritmia não é momentâneo. Ela veio para ficar. Conflitos armados, como a gente está vendo no Oriente Médio, agora o Mar Vermelho também se lascou lá, abriu um novo conflito lá. Aliás, para quem acompanha conflito armado no mundo inteiro, são mais de 150 conflitos que nem aparecem na imprensa. Só aparece na imprensa quando dói no petróleo, ou dói no fertilizante, ou dói no dólar. Né? Os conflitos vão continuar, os desvios de rotas vão continuar, os extremos climáticos vão continuar. Né? A gente conversa muito com a praticagem aqui. A quantidade de fog que teve esse ano, comparado ao ano passado, foi mais que o dobro. Fechamento de barras nos portos do Sul por questões climáticas. Então, essa é a nova realidade. Como é que a gente vai desenhar os novos terminais, o novo Porto de Santos com essa realidade? Né? E aí eu deixo aqui a resposta para todo o mercado. Né? Faz sentido eu espremer um ativo dizendo que ele vai ter toda a capacidade que ele vai ter, e ele não tem essa capacidade, é uma capacidade aparente, porque eu tenho que responder todas as adversidades do mercado. Né? Isso porque eu estou falando dentro de container. Quando a gente falar no fertilizante, piorou. Né? O mercado... Sobre o STS-10, a gente vai ter um painel logo depois, no final da manhã, que a gente vai aprofundar o Já STS-10. deixei aqui as minhas pinceladas. Né? Não opera 3,5 milhões de toneladas nunca naquele terminal. E a gente vai poder debater melhor isso daí no último painel. Obrigado pelas considerações, Tércio. Agora a gente abre oportunidade para que as cidades portuárias, Santos e Guarujá, falem também sobre seus desafios nesses próximos 15 anos. Temos aí o desafio da relação porto-cidade, da mobilidade nas próprias cidades, oferta de mão de obra e também o próprio espaço para a expansão das atividades portuárias. Thaís, como é que Guarujá está se preparando para essa década e meia? Bom dia, Leopoldo. Bom dia a todos, aos meus colegas aqui de debate. Na verdade, eu acho que o principal papel dos municípios, né, Bruno, que é um amigo querido, é realmente se preparar para atender todo esse desenvolvimento que vem. O presidente Pomini foi muito feliz e eu me senti muito honrado em ouvir que, pela primeira vez, talvez o Porto de Santos comece a olhar para a margem esquerda com mais carinho. Na verdade, apesar de nós termos um número menor de operadores na margem esquerda, mas também temos o maior exportador de laranja, por exemplo. E a cidade do Guarujá ela realmente cresceu ao redor do Porto de Santos. É uma realidade. E nesse desenvolvimento todo, a gente vê sair do papel mitos urbanos. O aeroporto do Guarujá parecia uma lenda urbana que nunca sairia do papel e hoje é uma realidade. Estamos concluindo agora a fase 1, que é de toda a infraestrutura, da pista, de taxiamento, pouso, decolagem. Já vamos iniciar agora a soltar a ordem de serviço para o TPS, Terminal Provisório de Passageiros. Depois vamos soltar o edital também do PBZPA, o Plano Básico de Zoneamento do Aeródromo. Vamos para a segunda fase, que depois já é a gente também soltar
um chamamento público para quem vai fazer a operação do aeroporto, que é claro que o município hoje não tem capacidade técnica para a gente fazer o gerenciamento de um aeroporto. Então, é uma realidade hoje do Guarujá. E eu acho que a cidade do Guarujá, em especial, vive um grande momento, Leopoldo. Nós estamos com 3 grandes obras de nível federal sendo desenvolvidas na cidade. A cidade precisa se preparar não só com mão de obra qualificada, mas preparar o munícipe. Até hoje, o Guarujá sofre, sim, um gargalo de mobilidade urbana por causa do porto. Mas o Guarujá não vira as costas para o porto, pelo contrário. Hoje, o meu papel, enquanto secretária municipal, é ser a interlocutora junto ao meu prefeito, para que a gente seja o facilitador do desenvolvimento portuário, para que a gente leve, inclusive, a informação para a ponta, que é o morador do Guarujá, para que ele entenda a importância do complexo portuário de Santos em nível mundial, internacional. Então, é trabalhar também uma cultura da população. Então, hoje, os especialistas na área trabalham para tirar do papel as obras essenciais para o porto continuar a ser competitivo, ele não perder mais competitividade. Então, é uma realidade. O papel hoje da municipalidade é trabalhar em conjunto com a autoridade portuária, com o governo federal e estadual, para que a gente se prepare para o impacto dessas obras. É o primeiro passo. O segundo é trabalhar o planejamento para o reflexo das obras já prontas. Então, a gente fala de mobilidade urbana, segunda fase da perimetral, era para ontem. Na verdade, eu continuo. A gente tem a primeira fase, presidente, da perimetral, mas nós continuamos com o mesmo problema na Rua do Adubo. Não só para o operador portuário, mas principalmente para o morador. E aí ele começa a querer o morador a virar as costas para algo que é fundamental, porque gera emprego e renda para ele. Eu arrisco a dizer aqui que hoje o maior empregador da cidade do Guarujá é o Porto de Santos. O nosso morador, se ele não está no terminal na margem esquerda, ele está trabalhando na margem direita. Ele está na área continental de Santos, está na Deep World, está nos outros terminais. O Porto de Santos é o maior gerador de emprego e renda. Então, a municipalidade vê com muito bons olhos isso. E o nosso papel é estar preparados. É fazer a parte que cabe à municipalidade em trabalhar as licitações e editais que são necessários, é ter uma participação ativa em discussões como a ligação seca, esperado há anos. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vinha para cá e eu precisei deixar o carro do lado de lá e atravessar de barquinha, porque a fila está 1 hora de travessia. Vim de Catraia. A Catraia é a barquinha azul. Então, assim, em especial para mim hoje estar à frente desta pasta, apesar de ser jornalista, então a gente sempre cobriu, né, Leopoldo? Eu não fui setorista de Porto como Leopoldo, mas cobri muitas matérias, desde o problema da safra, do congestionamento na Cônigo Domênico Rongoni, como também as greves, que hoje, graças a Deus, não tem mais. A gente acompanhou a privatização do porto, enfim. Mas eu entrei há anos atrás nesse universo, e eu me apaixonei pelo porto. Então, para mim, hoje, em especial, estar à frente da pasta e acompanhando 3 grandes obras que vão causar um impacto positivo, mas há também um lado negativo, que é isso que a gente tem que trabalhar, é muito prazeroso. Escutar da autoridade portuária que hoje a margem esquerda tem um olhar especial, mais que isso, abriu as portas para que a gente esteja presente na mesa de discussão, Leopoldo, é muito importante. Não adianta fazer uma obra de engenharia, nada contra os engenheiros, como foi a primeira fase da perimetral, Tércio, e eu não ouvir o caminhoneiro que hoje não consegue fazer o gira. Eu preciso chamar quem está na ponta e quem opera para que realmente a logística tenha êxito. Então, esse é o papel. Então, não vou me estender, eu estou para ouvir e debater. O que hoje o município do Guarujá, é claro que a pasta é desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico ele é consequência do desenvolvimento portuário. É consequência. Sim. Capacitar mão de obra é consequência. O foco hoje é o município estar na mesa de discussão para que tenhamos o menor impacto negativo possível com as grandes obras que estão por vir. É a ligação seca, simultaneamente com o aeroporto, que a gente vai trabalhar na primeira fase, realmente, com a parte de passageiros, quem sabe discutir depois um novo convênio com o governo federal, a ampliação da concessão que a gente tem hoje, que é uma concessão mista, né, porque o aeroporto é militar e a gente conseguiu essa concessão para o civil. É o aeroporto, é a ligação seca e o desenvolvimento retroportuário do Guarujá. Nós temos a margem da Cônigo Domênico Rongoni inteira para ser trabalhado num traçado.
Então, hoje, junto ao prefeito Fredimadi, nós temos discutido muito o que faremos. É uma realidade, conversei com o Ricardo há um tempo, com o Molitza, numa visita que eu fiz à Sopesp, para a gente discutir sobre isso. Os condomínios logísticos. Quem discute os condomínios logísticos? As EPS. Então, o Guarujá tem se preparado, sentado à mesa, junto ao prefeito, para estudar qual vai ser o melhor caminho para que Guarujá caminhe junto com o Porto de Santos, porque o reflexo só vai ser positivo para quem vive lá. Obrigado, Thaís. Não podemos esquecer que Guarujá é a grande área de expansão do Porto de Santos, está na margem esquerda mesmo. Aproveitando até a sua deixa, Thaís, sobre ZPE, a Prefeitura de Santos tem um estudo de ZPE, que está a cargo da Infra SA, e que, pelo menos, já está aí já há alguns meses em estudo. Temos aí a expectativa de uma conclusão desse estudo, não é, secretário? Certamente, a ZPE do Porto de Santos é um projeto estratégico nesses próximos 15 anos. Sem dúvida nenhuma, Leopoldo. Cumprimentar aqui Fabrício Julião, CEO do Brasil Export, agradecer a Ricardo Molitzas, que é o presidente do Conselho de Santos Export, pelo convite, pelo alto debate aqui desde ontem acontecendo. Cumprimentar os amigos panelistas aqui, Pomini, Thaís, Rony, Tércio, enfim. Falar um pouquinho da ZPE de Santos, sim, eu acho que é importante a gente trazer à luz a importância da implementação da ZPE aqui na área continental de Santos, a margem esquerda, ao lado do Guarujá. Thaís, que tem feito um excelente trabalho desde que chegou, tenho certeza que vão fazer uma grande parceria nesse sentido. E a zona de processamento de exportação vai gerar muito emprego aqui na área do Porto de Santos. E por quê? Quando você traz uma indústria para perto do porto, todo mundo sabe aqui que o custo logístico diminui bastante. Talvez a gente possa falar em 20% do valor da operação. Mas, mais do que isso, quando a gente fala de uma zona de processamento de exportação, e a gente não quer inventar a roda aqui, isso é um trabalho muito semelhante ao que foi feito na China, nas zonas econômicas especiais, onde você tira o imposto, ou seja, traz o incentivo fiscal para aquela mercadoria ser competitiva no exterior. Se a gente falar em tributo no Brasil, e tenho convicção aqui que todo mundo que trabalha na área, são empresários, executivos, sabem o tamanho da carga de imposto do Brasil, pode chegar a 30% do faturamento de uma empresa. Quando você soma 20% de logística com 30% de imposto, eu estou falando que essa mercadoria pode sair pela metade do preço que é praticada hoje. Ou seja, a gente tem muito mais condição competitiva neste modelo de indústria dentro de uma ZPE, do que, obviamente, de uma indústria convencional voltada à exportação. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido. A gente sabe que no Brasil a gente tem alguns exemplos. Pecém é o maior exemplo disso. Fez a sua lição de casa e hoje está à frente nesse quesito. Mas Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, não pode ficar para trás. Então, a Prefeitura de Santos tem feito esse trabalho, tem conversado com inúmeros atores, tem alterado a sua legislação municipal, que é a Lei de Desocupação do Solo da Área Continental. Hoje ela está na Câmara Municipal de Santos, sendo discutida e, uma vez aprovada, trazendo segurança jurídica para os investidores, para que a gente possa superar mais essa etapa e trazer a implementação dessa zona de processamento de exportação. Inclusive, uma das grandes apoiadoras desse projeto, já tive reunião com ela em Brasília, chegou agora há pouco, me parece que está dando entrevista, que é a Mariana Pescatori. Ou seja, é um trabalho que vem muito bem alinhado. O governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, um grande apoiador, também no governo do Estado, Jorge Lima, a gente tem falado muito, esteve aqui ontem, falou de ZPE, inclusive nesse palco, sabe da importância, e as prefeituras de Santos e Guarujá, que estão muito bem alinhadas para que a gente possa trazer esse modelo para cá. Mas é importante a gente falar também, Leopoldo, do impacto do porto nos municípios. Primeiro impacto positivo, arrecadação, geração de emprego, economia. Importante que se traga tudo isso pela necessidade dessa relação porto-cidade, mas também os desafios que precisam ser superados. Quero dar o exemplo do terminal de passageiros. O terminal de passageiros cumpriu a sua missão, faz muito bem o seu trabalho há muitos anos, mas está num local que precisa ser alterado. A gente precisa trazer esse terminal para o Valongo, para o centro da cidade. As grandes cidades do mundo, Londres, Paris, têm o seu centro valorizado pelo turismo. E o terminal de passageiros não pode ficar competindo com carga. A gente precisa trazer ele para cá. Esse é um impacto positivo e que a cidade precisa participar da discussão. Túnel Santos-Guarujá.
Túnel Santos Guarujá é um trabalho, e eu preciso aqui render minha homenagem ao presidente Pomini, logo que chegou, montou uma grande comissão, eu estava ao lado dele, Prefeitura de Santos, Prefeitura de Guarujá, Praticagem, Maria do Brasil, inúmeros atores, e hoje a gente tem um edital de licitação na rua, para que a gente possa entender, e quero trazer isso a público, o tamanho da grandeza e do sonho santista. O meu avô, que tem 97 anos, foi pescador, viveu a vida inteira do mar, foi piloto de rebocador na Wilson Sons, tem 97 anos e só agora ele viu esse edital ser publicado. Então, você perceba o quanto isso impacta na vida do santista. Agora, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, a gente precisa indicar, olha, a mobilidade urbana vai ser melhorada, olha, a eficiência da entrada e saída dos navios pelo canal do Porto de Santos vai melhorar. E é importante que em cada uma dessas ações o município seja ouvido, porque o impacto vai ficar na casa das pessoas que aqui estão. A gente precisa ter esse cuidado. E, por fim, Leopoldo, se você me permite, quero trazer para cá uma bandeira que eu acho que impacta muito a cidade de Santos, mas tenho certeza que falo por todo o setor portuário, que é o reporto para as atividades retroportuárias, em especial os terminais retroportuários. Está na hora da gente levantar essa bandeira, está na hora da gente entender que esse incentivo fiscal para o retroporto é muito pequeno quando você abre mão dessa receita tributária, perto do investimento e da eficiência que os nossos portos vão ter. Não existe porto bem-sucedido sem retroporto. Então, a gente precisa levantar, a gente precisa, e aqui eu acho que é o fórum mais adequado, o Brasil Export tem um eco muito importante, não só no Brasil como no mundo, mas é importante que a gente possa discutir isso, trazer com clareza o quanto o retroporto é importante e o quanto essa abdicação de receita pequena vai trazer de investimento e de crescimento para todos os portos do Brasil. Obrigado, secretário. Só para concluir, algum prazo para a entrega do estudo do InfraSA sobre as EPE de Santos? Nós teremos uma reunião ainda essa semana para falar novamente sobre esse estudo. Não temos um prazo ainda definido, mas acredito que na próxima reunião a gente já tenha novidades. Perfeito. Eu agradeço a participação dos nossos painelistas. Debater os próximos 15 anos do Porto de Santos em menos de uma hora realmente é um desafio. Tivemos que focar nos pontos principais, mas agradeço a participação de todos e peço uma salva de palmas para os nossos participantes.